Hoje o tema é obsessão complexa. Muito alto? Já foi estudado obsessão há umas 2 ou 3 semanas atrás, mas faltou essa parte da obsessão complexa. Antes de começar, eu quero dar um aviso a todos vocês. Estão proibidos de copiar o meu modelito. Ele está ali, mas não vão copiar e levar para as costureiras, porque eu não vou permitir. É exclusivo, certo? Vamos ver então o que nos diz a obsessão complexa. Legal. O campo das obsessões e todas as suas máscaras é fonte de estudo e pesquisa inesgotável. E quando tudo parecia conhecido no universo das obsessões, feitas estreitas parcerias entre o obsessor e o obsediado, Robson Pinheiro lança um novo olhar sobre o reino das sombras, dando visibilidade a técnicas até então desconhecidas ou desconsideradas nas práticas espíritas convencionais, e revelando um cotidiano sombrio que se estende para muito além das fronteiras da matéria, nos requintados laboratórios do mundo inferior, que são as obsessões complexas. Então, quando a gente começava a estudar o que era obsessão nos tempos antigos, a gente chegava a visualizar para os médicos que têm evidência alguns laboratórios, algumas regiões umbralinas, mas a gente não tinha tanto conhecimento. Assim como a doutrina espírita evoluiu, os espíritos obsessores também evoluíram. Os mentores adquiriram mais técnicas e com mais atitudes para usarem no seu dia a dia, fazendo com que a gente fosse em busca de um novo trabalho para o melhor desenvolvimento de tudo aquilo que a gente está fazendo. Muda. Origem. Para entender a origem das obsessões complexas, é preciso remontar os velhos tempos e templos da antiga Atlântida e a Lemúria, continentes cuja história ainda não é oficialmente reconhecida pelos intelectuais da Terra, mas estudada através dos registros mantidos no mundo espiritual, constituindo o berço dos magos. Quando o planeta Terra iniciou a sua evolução espiritual, que seria o continente de Atlanta, que, segundo historiadores, ele era um continente espiritual e ele ficou, hoje em dia ele está submerso, e depois a Lemúria também, lá eles traziam conhecimentos dos planetas de origem deles, e com isso aí eles formavam templos de magias. Hoje a gente conhece as pirâmides, onde eram verdadeiros templos de iniciáticos, e outros vários templos. Então, quando a gente, dentro da apometria, a gente chega a um templo desses, a gente, a princípio você ficava meio assustada, mas hoje em dia a gente já, com o estudo e com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que esses templos iniciaram muitos de nós, porque se todos nós passamos por essa época, é porque nós trouxemos muito conhecimento de lá. E temos iniciação. Sim, temos iniciação. Todos nós temos iniciação em algum templo iniciático. Esse território perdido recebeu os exilados de outros orbes, espíritos detentores de grande bagagem científica e notável domínio mental sobre as forças da natureza, os quais, em seu apogeu, portavam-se de acordo com determinado sistema ético e moral. Ambos os fatores lhe asseguravam a possibilidade de fazer incursões no mundo oculto com invejável liberdade, manejando com destreza inúmeras leis da natureza e os fenômenos condicionados da água. Então, quando a gente fala em magia, desses templos iniciáticos, a gente já comentou que eles trouxeram os conhecimentos de outras orbes e vieram para a Terra como degredados. E eles trouxeram no subconsciente os conhecimentos, e aqui eles começaram a aplicar, aplicando de tal maneira que todos nós que passamos por lá, vindos às vezes de outros planetas também, entramos naquele círculo e fizemos iniciações
também, tá? E isso está para acontecer também no planeta Terra agora, que todos aqueles que não se encaminharem também irão ser degradados da Terra, expulsos da Terra, como pode-se dizer, e irão para um outro planeta, aonde nós vamos levar alguns conhecimentos também. E depois, lá nós vamos formar nossa nova Bíblia, como se fosse o Adão e a Eva, que sentem saudade do paraíso. E nós vamos dizer, ai, que saudade da Terra. Magia. Magia é o ato de evocar poderes e mistérios divinos e colocá-los em ação, beneficiando-nos ou aos nossos semelhantes. Tudo aquilo que a gente faz em pensamento ou em atos, nós estamos fazendo uma magia. Se nós fizermos para o bem, nós estamos ajudando as pessoas. Se nós fizermos para o mal, nós estamos fazendo com que aquela pessoa sofra as consequências. E nós fazendo isso, nós estamos fazendo principalmente para nós. Eu estou vendo o Giovanni muito quieto hoje, só escutando. Vamos lá. Magos negros. Entre os magos, houve os que se distanciaram dos objetivos traçados pelo Conselho dos Bons, como era chamado o colegiado diretor dos ensinos iniciáticos, colocando-se em desarmonia com os elevados propósitos da vida. Por esse motivo, passaram a ser chamados magos negros, em contraposição aos adeptos da magia branca ou superior. Muitos desses magos negros, eles passaram também pela magia branca e se desvirtuaram. O porquê magos negros? Porque eles usam as roupagens deles escuras, e porque no escuro eles não são muito vistos. Eles se aparecem como uma sombra. Então, por isso que se chamam magos negros, porque eles gostam de aparecer assim para o disfarce deles. Mas nós, como eu digo, existe muito mago negro, mas existe muito diabo branco por aí também. Os magos negros, ao longo dos milênios, têm aperfeiçoado seus métodos de ataque aos encarnados e desencarnados. Embora cada legião de magos tenha se especializado em determinada área, genericamente podemos identificar sua atuação na vida de alguém, quando é detectada a presença dos trabalhos de magia negra, isto é, de qualquer processo obsessivo complexo, no qual emprega um intenso magnetismo, visando o domínio mental do sujeito. Os magos podem realizar o empreendimento nefasto por si mesmos ou confiá-los aos seus subordinados, em especial aos psicólogos desencarnados, que lhes servem em regime de parceria. Esses magos negros, eles usam os conhecimentos de vários encarnados, e mesmo depois de desencarnados, eles fazem muitas vezes de prisioneiros para servir de intelectual para eles, usando para fazer trabalhos ou em laboratórios também, principalmente cientistas. Agora que nós vamos ver o que é a obsessão complexa. As obsessões complexas englobam todos os processos onde houver ação de magia negra, implantação de aparelhos parasitas, uso de campos de força magnéticos ou dissociativos, bem como campos magnéticos de uso contínuo, capazes de provocar desarmonia tissulares e dando origem a graves processos mentais ou patológicos. As desarmonias que eles colocam entre esses aparelhos parasitas, eles fazem efeito no corpo físico. Eles são colocados em várias partes do corpo, mas principalmente aonde é ligado o cordão, porque ele afeta diretamente aos outros corpos, não deixando passar a energia fluídica para o nosso corpo físico. Então, esses aparelhos, eles são colocados de maneira sutil, e muitos deles são até invisíveis ao mundo espiritual de nós aqui que trabalhamos com isso. Da mesma forma, são considerados complexos os processos obsessivos, onde os técnicos das sombras fixam no obsediado espíritos em grande sofrimento, com o intuito de vampirizá-lo. Cria-se assim um processo de simbiose entre o obsediado e vigilante e o obsessor, em busca de qualquer coisa que lhe satisfaça instintos e vontades.
a relação de simbiose com esses espíritos é tão grande que muitos dos trabalhos você não consegue, às vezes, retirar esses espíritos de uma só vez, porque eles, a simbiose é um entrelaço entre dois seres vivos que ficam tão unidos que quando a gente vai fazer um trabalho de mesa, às vezes se torna difícil, porque a conexão e não a harmonia, pode ser desarmonia também, do conjunto de vivência de um, o outro pode sentir falta com a retirada de um momento para outro. É uma união bem complexa. Alguém quer explicar alguma coisa? Está todo mundo entendendo? Então, tá ótimo, que maravilha! Só não precisa perguntar. Hã? Nesse contexto, surge uma classe de espíritos degradados vibratoriamente, conhecidos por quiumbas, e que foram muito bem descritos em seu papel nos processos obsessivos através das orientações de Pai João. Espíritos mais experientes utilizam seus conhecimentos para hipnotizar e magnetizar aqueles outros que, ignorantes, não têm algo definido em termos de vida espiritual. Bandos de marginais do plano astral vivem se arrastando pelo mundo afora, em busca de algo que os satisfaça e de seus anseios e vontades. São espíritos que não alimentam nenhum compromisso com propostas espirituais. Muitas vezes são tão delinquentes que chegam a representar perigo no convívio dos humanos encarnados. Esses magos, eles precisam de energia para chegar perto de qualquer ser encarnado. Então eles utilizam muitas vezes espíritos que ficam errantes, que desencarnam e que não querem, não por falta de conhecimento ou por falta de vontade ou mesmo por medo, eles acabam escravizando e hipnotizando e eles se tornam os escravos desses magos para virem fazer os trabalhos mais pesados. É verdade que eles têm que utilizarem também a energia de um encarnado, que é a energia vital, para poder se aproximar. E essa energia, quem fornece somos nós, tanto para o bem como para o mal. Então, eles utilizam esses escravos e quem trabalha na mesa já deve ter visto que quando você pega um espírito desses, eles vêm dizendo assim: eu vim aqui porque o meu chefe me mandou. E quem manda geralmente são os magos. Quem já não pegou isso aí? A maioria, né, Ana? Né, Letícia? Eles não vêm, eles vêm amando, porque o chefe fica mandando, primeiro manda, é que nem um exército. Primeiro vão os soldados mais simples, e os generais, os coronéis, os soldados mais graduados vêm logo após. Então, assim também é no mundo espiritual. Primeiro vêm os escravos para ameaçar e para sentir medo. Por isso que quando a gente está numa mesa em sintonia, todo médium não deve sim ter medo, porque se ter medo, eles vão deitar e rolar. Essa situação também a gente observa na mesa, que muitos desses espíritos eles vêm não achando que são escravos, achando que são parceiros, que são amigos, porque o poder hipnótico é tão grande deles que ele vê qual a necessidade daquele espírito e ele faz com que aquele espírito acredite que ele vai dar aquilo, em troca do que ele for fazer. Então ele faz um procedimento de obsessão, enfim, esses espíritos mais inferiores, digamos assim, mas com menos conhecimento, de modo que eles acham que são parceiros, que vão conseguir uma coisa. Então, eles são escravos e nem percebem. E se a gente observa muito no nosso plano físico aqui, você pega políticos que têm essa habilidade em convencer as pessoas a uma causa, e as pessoas defendem com unhas e dentes, nem sabendo o porquê que estão dessa maneira, estão defendendo. Por quê? Porque eles conseguem fazer com que essa pessoa entenda que aquilo vai ser bem para ela, ou ela vai ter um benefício em relação a isso no futuro. Então é muito engraçado, você convence ele, você mostra para ele a realidade, não, mas não era isso que ele tinha me prometido, não era isso que ele queria fazer. Aí ele acaba mudando, mas muitos acabam por essa hipnose trabalhando até com vontade para ajudar o intento negativo. Então eles são magos negros mascarados. Na verdade eu li
que alguns desses grandes políticos que a gente teve aqui são magos negros que tiveram seu tempo esgotado na espiritualidade, tiveram que reencarnar e continuaram fazendo a mesma coisa que eles faziam na espiritualidade e não conseguiram resgatar. E eles, como eles têm o poder de fala, o poder, enquanto que na espiritualidade eles têm o mesmo poder aqui. Aí se fala em Rasputin, se fala em Hitler, se fala em vários grandes nomes. Segundo consta, Hitler estava se preparando para reencarnar, mas foi podado pelo mundo espiritual para não voltar a reencarnar aqui no planeta Terra. Agora, né? Agora. Vamos lá? Para entender melhor esse processo, vale um exemplo. Imagine a hipótese de um integrante dessa legião de marginais ou quiumbas ser contratado por algum espírito mais especializado, inteligente, a fim de provocar um processo patológico em alguém. Em seguida, esse marginal carrega cativo em suas vibrações alguns espíritos sofredores e, havendo sintonia mental e emocional com o encarnado, ambos se acoplam à aura do infeliz. Nessa condição, o sofredor absorve certos fluidos animalizados, sentindo-se aparentemente revigorado, enquanto o obsediado padece das dores e dos incômodos daquela entidade e, aos poucos, vão sendo transferidos para os seus corpos etérico e físico. Então, ele vem dizer que nós só vamos pegar essas vibrações se nós deixarmos, né? Nós não vamos pegar vibrações negativas se nós tivermos bem, pensamentos positivos e em harmonia. É uma das coisas mais difíceis que tem. Eu estou lendo o livro Resgate na Cidade das Sombras, da Eliane Macari, e está falando bem sobre esse processo de obsessão complexa, e o espírito que está obsedando chegou a fazer um casulo, tipo um casulo energético em volta do espírito obsessor, e um em volta dele, e já está virando uma simbiose em um só. Um casulo energético, em todas essas situações. Ela permitiu, né, que foi fácil de fazer, ele fez o mesmo no dele, mandado por um chefão, né, e agora já estão construindo mais um em volta. Então vocês vejam bem, eles têm conhecimento, eles têm poder, eles têm sabedoria, e quando a gente fala em um obsessor, a maioria das pessoas pensa em um espírito feio, um espírito burro, um espírito que não sabe nada. Mas os obsessores, os magos e os espíritos têm grande conhecimento, às vezes muito mais do que nós. Porque é comum, às vezes, na mesa, eles debaterem os conhecimentos que a gente tem com as ideias deles. Eles dizem, não, mas isso não é assim, isso é aquilo, isso é aquilo. Várias vezes já aconteceu isso aí. Contigo, não sei se aconteceu? Novamente, esses espíritos mais conhecimento, digamos assim, eles vêm numa serenidade, numa tranquilidade, eles não vêm agressivos, eles não vêm, porque eles confiam tanto no poder que eles têm, que eles acabam rindo da gente. Você vai tentar convencer, falar alguma coisa, ele vai rindo porque ele tem argumento para discutir contigo de uma maneira lógica, que você na conversa às vezes fica perdido sem saber como convencer. Então essa hipnose, essa parte de conhecimento que eles têm acaba dando um nó. Então a gente tem que estar preparado para isso, para poder trabalhar com um espírito desse tipo. O obsessor, ele faz um estudo antes de atacar. Sim. Ele vai contigo para a tua casa, para o teu trabalho, ele conhece a tua família, ele vê os teus pontos fracos e depois é que ele vai agir. É comum quando as pessoas fazem alguma coisa que não tem, que não seja certo, que faz às vezes até escondido, e quando esse espírito obsessor chega na mesa, pô, você está querendo me doutrinar aqui? Mas olha o que você fez isso, você fez aquilo. Por isso que a gente tem que ser correto não só aqui, mas todos os dias e sobre todos os pontos de vista. Qual que é o maior poder em relação a qualquer espírito desses das trevas, ou que está na sombra, digamos assim? É a autoridade moral. Se você tem uma vida regrada, uma maneira, perfeito ninguém é, mas se você está em busca do caminho, ele sente isso. E isso gera um poder em relação a ele, que ele fica com medo. Porque ele não tem tanto acesso a você, porque você está tentando manter a vibração boa. Então
Isso é uma das coisas mais importantes na doutrinação, na maneira de trabalhar com eles. Uma coisa que acontece muito, às vezes vem um obsessor e ele não fala, ele fica quieto. Aí tenta fazer ele convencer, assim, não, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou abrir as portas para o lado do bem. Aí ele fica quieto, mas ele consegue. É comum eles não falarem também, porque eles ficam só vibrando a energia. E se eles começam a falar, eles sabem que eles vão, eles têm também medo de serem castigados, porque se eles veem que a mudança está acontecendo com eles vão ter que entregar o resto também. E o medo deles é tanto. Então, o que o doutrinador vai fazer? Não, você agora está protegido e ele não vai mais encontrar você. Né? Tanto é que quando ele entra na conversação, aí depois, quando ele é melhorado a situação, ele tem medo de voltar, porque ele não vai ser mais aceito. É verdade, tem medo de voltar. Porque se ele chega a voltar diferente como ele ficou, ele tem medo de ser preso, porque lá tem muitos desses escravos que desobedeceram e que não receberam ajuda, são jogados em buracos fundos, em poços, são presos, são acorrentados, são maltratados. Então, isso ali é mostrado para eles, se vocês irem para o lado, uns dizem do cordeiro, outros dizem para o lado da luz, outros dizem para o lado de... se você passar para eles, olha o que eles vão fazer para vocês. Então, eles mostram aqueles que eles aprisionaram como se fosse a luz do bem que fizeram aquilo. Então, esses próprios espíritos que vêm amando desses magos, eles vêm morrendo de medo de serem descobertos, de serem jogados daquela maneira. No livro Magia de Redenção, que é do Ramatiz, ele fala dos espíritos que são jogados nisso ali, que eles não têm praticamente a formação espiritual deles é com escamas, com pelos, com garras. Eles não têm mais uma formação espiritual humana. E são aqueles que atraiçoaram os magos. Em relação a isso, é bem interessante. Vamos tomar um exemplo aqui da Terra, vamos botar na Idade Média. Um rei mandava um serviçal dele fazer um serviço no outro reino. E se ele volta sem o serviço feito, o que ia acontecer com ele? Apanhava, castigo, morto, enfim. A região das normalmente já era, né? Então a região das trevas ela funciona dessa mesma maneira. Ele mandou fazer alguma coisa, se você volta lá sem o serviço feito ou feito de maneira errada, você é aprisionado. Então, mostrando isso para o espírito que está ali, ele já vai ficar com medo de voltar. Por quê? Ele sabe que aquilo que foi feito vai ser destituído aqui agora, porque ele está num local onde o pessoal de cima está dando autorização para desfazer. E ele vai ter que voltar lá com o serviço não feito. O que vai acontecer com ele? Ele já fica com medo, ele já abre a guarda para a gente poder conversar com ele e explicar que tem um outro caminho. Até pelo medo ele vai com medo de voltar lá. E muitas vezes eles perguntam, sim, mas e lá em cima não acontece isso? Porque nunca ninguém voltou, eles dizem, de lá para falar. Quem foi não volta. Eles ficam com medo que eles vão lá para cima e são aprisionados. Então eles têm medo porque eles não conhecem. E a única realidade que eles têm é essa realidade brutal. Ele acha que todo mundo funciona dessa maneira. Lá em cima e aqui embaixo é uma maneira normal. Quando ele conhece o outro lado, ele vê que tem diferença. Mas para isso, às vezes você precisa mostrar. Aí é que funciona o amor. Porque nesses locais eles são maltratados. E quando ele vem para cá, a gente mostrando amor, ele diz, opa, essa coisa é assim, desse lado, do lado do bem, então vai ter amor. Aí ele termina se convencendo. Outra coisa que eu percebo assim, a questão dos processos obsessivos, que quando vem na mesa, já tem todo um amparo. Sim. Mas olha só a responsabilidade, o estar atento na obsessão diária, quando tu fala fora do grupo, né? Aqueles pensamentos negativos para baixo, que não são nossos, né? Mais uma vez, como ele falou, o amor e o orar e vigiar, para que isso, nós que estamos aqui estudando, conhecemos, não deixe chegar a esse ponto. Não para ficar 24 horas fazendo oração, mas nós temos que pôr amor naquilo que nós fazemos. E aquele pensamento bobo, negativo, ou pensamento menos elevado, será que é da gente mesmo ou quem é que está do lado ali?
né, no dia a dia. É verdade. Ela colocou ali que às vezes os pensamentos negativos nossos, a gente tem que ver, será que é nosso ou é alguém ali do lado que está nos influenciando e nos querendo levar para um caminho errado? A gente deve estar sempre prestar atenção nisso. Em um primeiro momento, tudo parece ser uma grande parceria, onde esses espíritos sofredores servem de auxiliares para diabólicos projetos. Entretanto, mais do que meros instrumentos, esses infelizes podem ser considerados escravos do processo, já que a maioria dos magos e feiticeiros aproveita-se dessa legião de espíritos infelizes na edificação de seus planos destruidores. Vamos lá? Indícios de atuação. Há vários aspectos que podem ser indício de atividades de magos negros. Primeiramente, os casos em que o psiquismo do indivíduo acha-se preso ao passado remoto, atrelado a rituais de natureza sombria, nos quais se submeteu a estranhas práticas sacerdotais ou iniciáticas. O prejuízo em sua vivência atual advém do fato de não conseguir se desvencilhar dos eventos dramáticos, pois ligações magnéticas robustas não se rompem simplesmente com o desencargo. Muito pelo contrário, dependendo da intensidade com que foram geradas, esses laços podem continuar a repercutir indefinidamente sobre a história do sujeito. Não é porque o cara morreu que ele vai passar a ser bom de uma hora para outra. Não é porque ele era muito bom que também ele não tem que, às vezes, passar por algum processo de aperfeiçoamento no mundo espiritual. Então, esses espíritos que exercem esses como magos negros, eles ficam atentos a qualquer desencarne, eles têm uma equipe preparada para resgatar, porque quanto maior o exército, mais medo eles eles vão ter mais poder de persuasão, de poder de destruir alguma coisa, tá? Gente, mais alguma dúvida sobre isso, alguma colocação? Vamos lá, então. Em segundo lugar, podemos destacar a existência... Você não pulou um, Kika? Não, é só título. Ah, tá. Em segundo lugar, podemos destacar a existência de campos de força de elevada potência e com baixíssima frequência vibratória, acompanhados ou não de artefatos tecnológicos. No entanto, quando esses artefatos são efetivamente utilizados, a enorme probabilidade de que os magos estejam associados a cientistas do astral, que se desvirtuam em seu trabalho e então labutam nas hostes sombrias. Os cientistas astral, a maioria deles, quando se desvirtuam do trabalho, eles fazem muitas coisas nos lados sombrios e nos prejudicam muito a todos nós. Vamos lá? Outra forma muito comum de atuação dos magos é na usurpação de energia vital, extraída principalmente por meio das forças sexuais da pessoa envolvida. Dá enfoque particular a larga exposição do indivíduo a conteúdo erótico, o que favorece o incremento desordenado do apetite e da atividade sexual. Uma vez que necessitam do ectoplasma roubado de suas vítimas para realizar seus planos, procuram obtê-lo de quem quer que esteja ao seu alcance. Contudo, dão imenso valor àquele que furtam de sensitivos em geral, cuja plasticidade e apuro das emanações psíquicas são bem maiores. Todos eles estão em busca de energia, a energia do ectoplasma. E sempre em que você fizer alguma coisa que esteja fora das leis do bem, você está doando energia para eles. O sexo desregrado, a própria alimentação excessiva, principalmente a carnívora, você está doando a energia, porque também o animal, tanto o boi como qualquer outro animal, ele também tem essa energia vital. E segundo videntes, diz que dentro de um matadouro, que seria do frigorífico, antigamente eram pequenos matadouros, a afluência de espíritos vampirizando
e sugando as energias vitais que estão saindo dali é enorme, porque eles precisam daquilo para se manter, porque se eles não têm essa energia, eles não conseguem fazer nada, nem um trabalho, nem um feitiço, e então eles ficam paralisados. Então eles sugam energias nos matadouros, frigoríficos, nos abates que tem, no próprio cemitério de recém-desencarnados, ou então do próprio ser que ele está obsedando, ele fica sugando aquela energia. Por isso que quando há uma obsessão com a gente fica, se sente sem energia, fraco, todos esses sintomas, porque você tem alguém que está usando a tua energia. Tânia, Oi? em Fisiologia da Alma, ele fala realmente que o sangue que é derramado nos abatedouros e que é usado pelos magos negros. Sim. E foi aí que a carne entra. Então você vai lá fazer um churrasquinho e está ajudando o mago negro. Você é contra uma macumba, uma coisa assim, mas tu come carne. Então tu está derramando sangue de um animal que ainda tem vitalidade. Sim. E aí fica complicado, porque se a gente não soubesse disso, estaria tudo bem, mas não, nós somos a parte mais espiritualizada e aí comemos mesmo assim o nosso... Eu posso dizer uma coisa séria, eu já tentei deixar documentado, mas eu não consegui ainda. Não, eu acho que não vai ser nessa encarnação. Apesar de eu saber de tudo isso, já ter lido isso aí. Posso dizer assim, ó, a minha primeira gravidez com minha filha, eu comi carne. A partir da segunda gravidez, eu tive mais 2 filhos, eu não comecei a não conseguir tanto. Eu como carne, mas não é sempre que eu começo a sentir sabores estranhos na carne que eu como, normalmente. E os meus 2 filhos mais novos não gostam de comer carne, a não ser que seja bem temperada. É uma questão assim, bem interessante dentro desse aspecto. Se a gente for analisar, tanto na parte espiritual, que o abate dos animais vem carregado de energias nocivas, você for analisar no lado físico, que a carne, quando entra dentro de nós, no nosso estômago, ela leva 72 horas para desintegrar. E ela não desintegra com os outros alimentos que são digeridos. Ela precisa primeiro apodrecer dentro de nós, para depois sair para o intestino e ir para as fezes. Então, primeiro ela apodrece. Então, se nós formos pensar bem, nós não comemos carne. Só que eu ainda não consegui. Como quarto ponto sintomático da ação de magos negros, identificamos o emprego indevido dos elementares em suas ações contra a humanidade. Todavia, costumam aplicá-los de modo altamente elaborado e específico com requintes de crueldade. Esse é um fator muito frequente nos processos obsessivos complexos desenvolvidos pelos chamados senhores da escuridão. Nem sempre olha, ele está piscando para mim, nem sempre os elementais servem para o mal. Tem alguns que já trabalham para o bem também. Tá? Eles são conhecidos também como duendes e coisas assim. Eles costumam, quando entram dentro de uma casa, bagunçar mesmo, porque eles são bagunceiros mesmo. Vamos lá. Nós agora vamos entrar nos tipos de obsessão complexa. No contexto da obsessão complexa, José Lacerda de Azevedo, que é o pai da apometria, investigou 3 tipos de ação obsessiva que, por sua sofisticação e complexidade, enquadram-se perfeitamente no quadro da questão. A síndrome das parasitas, as magias negras e a arquepadia. Eu tive que estudar isso aí hoje, viu?
Vamos começando pela síndrome dos aparelhos parasitas. É o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da implantação de artefatos elaborados por ação ideoplástica do obsessor no sistema nervoso da contraparte astral das criaturas-alvo. São instrumentos pequeníssimos capazes de desencadear as mais variadas perturbações neurológicas, mentais e orgânicas. Trata-se, portanto, de uma enfermidade espiritual obsessiva particularizada pela presença de verdadeiros aparelhos fluídicos habilmente confeccionados. Alguns, além de sofisticados, apresentam reduzidas dimensões. Habitualmente encontram-se fixados na contraparte astral das criaturas, com a finalidade de produzir, por ressonância vibratória, sintomas estranhos e contundentes, caracterizados por dores lancinantes, limitações funcionais, processos degenerativos, pleoplásicos ou severo comprometimento mental. A maioria dessas pessoas, dos seres que têm esses aparelhos colocados em si, sentem dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar, vão a todos os médicos e não é descoberto nada. Por quê? Porque ali está colocado um aparelho desorganizador, com que ele faz com que o indivíduo sofra, colocado por esses espíritos do mal. E tem alguns espíritos também que colocam esses aparelhos para localizar as suas vítimas. Então, para localizar, para ver onde eles estão, o que estão fazendo, eles fazem isso aí para seguir. Ou então, alguns colocam esses aparelhos simplesmente para sugar a energia. Isso aí é de médiuns que não trabalham e eles, a energia eles têm. E alguém está aproveitando. Então, a pessoa vai a consultório, vai a tudo, não descobre nada, não frequenta, não sabe trabalhar dentro de uma casa espírita ou doar a energia através de um passe, de uma imposição de mãos ou coisas parecidas. E o que acontece? A energia que não está sendo usada para o bem, alguém vai retirar e usar de uma outra maneira. Quando nós estudávamos em Lages as pesquisas com o Godinho, nós trabalhávamos com a Fabiana Donatel, que ela era a que trabalhava com o espírito da irmã Teresa de Ávila, e ela passou para nós alguns organizadores que também são colocados. A Helenita, onde é que está a Helenita aqui? De vez em quando usa algum desses aparelhos para nos ajudar, que são o antifumo, o pré-equilíbrio de emoções, pode gravar mensagens, dependência química, para retardamento mental, para câncer, desequilíbrio, enfim, uma porção de aparelhos que ela mostrou como era feito no mundo espiritual para ser usado para serviço do bem. Então, quando chega uma pessoa que tem vício e que está querendo deixar, porque primeiro ele precisa ter a vontade de sair daquele vício, seja esse vício de fumo, de álcool, ou de droga, ou de sexo, ou qualquer outra coisa, e chega para ele e diz assim: eu quero deixar isso aí, me ajude espiritualmente. Ou na mesa também nós podemos fazer isso. O que nós podemos? A própria espiritualidade irá trazer um desses aparelhinhos que são microscópicos e colocar no indivíduo para que ele consiga, através da sua energia, deixar que esses vícios aconteçam. E isso a gente já fez várias vezes. Helenita fez ou não fez, e deu resultados muito, muito bem. Vale a pena dizer também que, se por um acaso for colocados esses aparelhos e a pessoa não tiver a boa vontade de se ajudar,
fica muito mais fácil para os magos negros utilizarem esse aparelho. Sim, eles podem transmutar, Todo obsessor. porque eles são inteligentes e eles podem transmutar a energia que é para o bem, transformando para o mal, porque eles fazem isso aí mesmo. Eles estão sempre de olho em nós. Façamos o que for necessário. Mais alguma coisa colocado sobre esse assunto? Helenita, você coloca através da intuição, né? É assim, através da intuição. Eu vejo o que a pessoa precisa, pergunto se ela está de coração ciente, se ela quer realmente aquilo. Porque se a pessoa só fala da boca para parar, eu quero parar de fumar, mas aquilo é só uma vontade simbólica, não sai do coração, mesmo colocando ali, dando o máximo de mim e fazendo tudo com a parte espiritual aliada, é o que a Adriana acabou de falar, não vai acontecer. E daí nossos irmãozinhos do mal vão usar aqueles chicozinhos para benefício deles, né? Então, eu faço por intuição, faço de coração, mas eu tenho esse material da Fabiana que eu uso, é muito bom esse material. Você estava lá quando foi feito isso aí, né? A Helenita trabalhava conosco lá juntos também. Nesses dias a gente também trabalhava, né? Atrás com isso. O resultado era muito bom. Eu acho que vários centros espíritas trabalham com esses aparelhos organizadores. Assim como no mundo espiritual trabalham com esses chips desorganizadores. Eles também têm alta tecnologia. Fala. Tem esse material aí, eu nunca vi, Tânia. Aonde que a gente pode acessar esse material? Porque eu só vi chips do mal até agora, na internet e nos livros. Você procura aparelhos organizadores da Fabiana Donatel, e daí ali, através disso você encontra outras partes, tá? Outras coisas. Fabiana Donatel. São morphs que eles dizem, né? Microorganizadores florais, morphs. O aparelho em si, qualquer aparelho desse que é colocado, ele tem uma situação que ele vai aumentar alguma coisa que eu tenho lá dentro de mim. Então eu regulo ele para como eu quero. A tecnologia é a mesma. A pessoa, eu quero parar de fumar. Então tem aquela vontade lá dentro, eu regulo naquela sintonia e vai amplificar aquela vontade, me dando muito mais força para eu parar de fumar. Agora, se eu perder a vontade, o aparelho muda a vibração e não atua mais. Aí vem o cara da sombra, muda o dial. Opa, o que tem aqui? É isso aqui. Então põe nessa frequência, vai amplificar aquilo ali. Só que aquilo eu vou dar força. Quanto mais força eu dou, o aparelho triplica, duplica aquilo lá e eu vou dando mais força e vai aumentando cada vez mais. Então o aparelho é um só muda a regulagem. E eu já ouvi espíritos dizendo também, em questão de colocar chips para parar de fumar, que entupiu. Por quê? Não foi, Helenita? Não veio trocar que estava bem entupido? Sim. Eu ia perguntar se queimava se o cara fumasse. Não. Devido a uma queimada daí, a pessoa Devia, né? Queimar os neurônios. Esses aparelhos, esses microorganizadores, não foi assim feito de um dia para o outro. Para cada aparelho desses foi a questão de 2 ou 3 meses de estudo em cima do que para que ele servia, para que era, quanto tempo poderia ficar, porque à medida em que a pessoa deixou aquele vício e que ele não necessita mais do aparelho, a própria espiritualidade vai desintegrar ali e ele não vai mais ser necessário. Daí, por quê? O livre-arbítrio dele, daí em diante, será dele, porque a vontade é dele. A espiritualidade ajudou, mas a vontade vai ser dele. Diga, Helene. Ela perguntou por que entupiu, né? A gente coloca o chip para a pessoa tentar parar de fumar, porque também não é um ato milagroso, vou pôr o chip hoje e amanhã ela para. Não é assim. Vai paulatinamente, bem devagarzinho, a pessoa vai ter que se esforçar, tomando muita água, mudando os pensamentos, não querendo mais aquilo para ela. Daí o que acontece? Se irritou lá no trânsito, por algum motivo ou outro, não venceu, começou a fumar. Ela está com o aparelhinho, daí e daí ela estava com o aparelhinho que estava drenando aquela energia, ela começou a fumar,
não venceu a vontade, tem o fio. O que é espiritual? Tem pessoas que sentem, depende da sensibilidade e da mediunidade. Dependendo, sente sim. Sente, passam mal e tudo, daí elas vêm para ser tratadas na mesa, ou comigo aqui. Às vezes elas voltam somente para regular o aparelho. A gente já viu várias pessoas que deixaram o vício, assim como teve outras que intensificaram a vontade. Aconteceu também, uma mãe veio aqui e pediu para uma ajuda para o filho parar de beber. Aí foi feito, foi colocado, e ele começou a passar mal. Começou a passar mal. Aí ela veio, voltou. O que fizeram com o meu filho? A espiritualidade está ajudando ele. Esse tipo de ajuda aí não está favorecendo ele está pior do que está. Mas ele tem que passar por esse tempo, dá um tempo para ele. Não, volta que desmancha o que foi feito. Não é que foi feito alguma coisa, de certa forma seria para ajudar, mas como ele abusou, né, ele não pode falar de novo. Eu vejo assim, quando a gente vai procurar ajuda para uma pessoa que não quer se ajudar. Exatamente. A mãe, é normal da mãe querer ajudar o filho, mas o filho não tem aquilo à vontade. Então foi posto o aparelho, ele continuou bebendo, desregulou todo o sistema, porque ele estava acostumado com aquele índice de bebida. Quando ele bebeu, o aparelho mudou a energia, ele saiu para... E com a mediunidade do indivíduo, ele passou muito mal e foi devido realmente ao Não, e tem você, ele não estava sabendo do aparelho, então como é que ele ia parar de beber? Então, às vezes a gente quer ajudar e quer ajudar, acaba atrapalhando. Tem que querer, senão não adianta nada. Tem que respeitar sempre o livre-arbítrio das pessoas. Senão... Vamos ver o que eles dispõem esses. Mas daí, ali também daí não foi erro da mesa, assim, de Não. ter colocado. sem A mãe pediu e a gente atendeu a espiritualidade e achou que era viável. Só que ele distorceu a energia que foi colocada. E isso pode acontecer. E às vezes serve de aprendizado também para a mesa. Opa, aconteceu isso. Então, eles deixam para fazer o teste e aprender na experimentação mesmo. Opa, aqui aconteceu isso. Então, acho que nessa situação nós devemos não agir dessa maneira, conversar com a mãe para trazer ele aqui primeiro, ver se ele não quer para poder mudar a situação dele. Um dirigente de mesa ou um trabalhador de mesa, ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele acha necessário na mesa. Até que, se ele começa a cometer vários erros, a própria espiritualidade afasta ele. Já aconteceu várias vezes e com várias pessoas. Vão até um ponto, a gente vê que não está bem, quando a gente vê ela própria se afasta. Por isso eu vejo assim, as mesas, o interessante é sempre ter um feedback do que aconteceu. Então, parar uns 5 minutinhos, discutir o que aconteceu hoje na mesa, o que nós fizemos, até para aprender com os casos, e a experiência é uma coisa fantástica, porque tem muitas situações que a teoria é uma coisa, na prática você vê que essa teoria tem que ser aplicada de uma maneira diferente. Então, no final da mesa, sempre é bom essa conversa, o que aconteceu hoje, o que nós aprendemos, o que foi, eu não vi o que deu ali, coisa rápida, mas para quê? Para a mesa se unir e aprender, trocar experiências. A mesa de segunda-feira, principalmente a que o Giovanni está dirigindo, eles têm ficado às vezes até às 11h30 da noite discutindo os casos que aconteceram na mesa. Como é que eu agi assim, como é que eu teria que agir, será que eu errei isso, será que eu errei aqui? É válido. Seria bom que todas as mesas pudessem fazer isso. Os que ficam aqui fora às vezes ficam loucos da vida. Mas essa semana nós demos o troco para vocês, nós entramos lá dentro junto também. O aparelho, ele é colocado com o auxílio do mentor. Sim. O mentor é que sabe o local e se realmente necessita. Mas às vezes quando o médium ou a pessoa tem uma intensa vontade de melhorar, vamos supor, o filho ou o marido ou qualquer outra pessoa, eles permitem devido à vontade e o desejo da pessoa. É que eu ia falar assim, não é merecimento também da mãe, por isso permite, porque muitas vezes... Toda mãe quer o melhor para o filho. Por ela ser uma pessoa... Por ela querer o melhor, às vezes é permitido para mostrar que ainda não é hora nem momento. Tá?
coloco o chique na ponte. Sim. Porque o que acontece? As pessoas vêm fazer ponte e daí não contam para o assistido que está fazendo ponte. Então, quer que a pessoa venha fazer o tratamento, se ela vier ela mesma, eu até coloco o chiquezinho ali para tratar, mas tem que ser a pessoa. Na ponte, eu não faço isso, justamente porque a maioria das pontes, eles não colocam. E isso eu acho assim, danado. Na mesa cométrica, a espiritualidade está ali, está fornecendo toda aquela sustentação e vendo o merecimento, que foi o caso dessa mãe, né? Mas assim, a maioria das pontes, tanto na mesa quanto no terapêutico, eles não contam para a família. Ainda mais que pertence a outra religião, ou não acredita, é cético, eles vêm, fazem a ponte o ano inteiro e a pessoa nem fica sabendo. A Elenita falando ali que ela não coloca, e assim mesmo nós também, dirigentes de mesa, devemos prestar atenção se devemos ou não colocar esses aparelhos, somente se a pessoa estiver presente. Se eu vim pedir para o meu filho, para minha filha, nós vamos ter que ter um cuidado se aquela pessoa quer ou não receber aquilo ali. Podemos fazer também, através do desdobramento, trazer aquele espírito encarnado ali e mostrar para ele aquilo que está sendo colocado e orientá-lo da maneira que ele deverá seguir. Porque se nós fizermos esse desdobramento, pode haver uma aceitação também. Mesmo que ele seja menor, daí você traz, é um espírito de menor idade nesse plano físico, mas é muitas vezes um espírito milenar. Ele está ali agindo com uma idade tenra agora, mas espiritualmente ele às vezes muito mais velho do que qualquer um de nós aqui, ou somando todos nós juntos. É o que eu digo na questão de quando uma mãe vem pedir, em função do filho que seria menor, enfim, e ele então teria que fazer com que ele viesse ao mesmo tratamento apométrico, em desdobramento. Sim, nós podemos atender em atendimento apométrico desde que o espírito esteja desencarnado ou já encarnado no ventre da mãe. Não existe idade, porque o espírito é eterno. Tá? Vamos lá? Em geral, possuem dispositivos eletroeletrônicos com a finalidade de interferir nas sinapses nervosas, disparando sentimentos negativos de vaidade, ódio, ciúme, causando assim verdadeiros curtos-circuitos das redes sinápticas, com terríveis dores de cabeça e uma enorme gama de distúrbios físicos ou psíquicos, pela desarmonia dos chakras e das glândulas correspondentes a esses centros energéticos. Intensificam-se assim os quadros mórbidos pela interferência do metabolismo hormonal, dando origem aos mais variados processos patológicos. Pode mudar. Vamos lá. Cabe ressaltar que os mecanismos que ativam o funcionamento desses aparelhos estão ligados aos pensamentos mais profundos e, inevitavelmente, são oriundos do inconsciente milenar e das ressonâncias de vidas passadas, que estabelecem o fulcro gerador das emoções debilitantes do ser na presente encarnação. Por si só, são considerados inofensivos naquelas pessoas que fazem valer o velho adágio popular. Em cuidado e arado jardim, o inso e as ervas daninhas não crescem. Daí é clara a conclusão de que o mal só se instala onde encontra terreno fértil. Nada nasce por acaso. Mesmo só nasce as ervas daninhas. Aquilo que nós plantamos, mesmo no meio de coisas boas, irão nascer ervas daninhas junto. Está aí o Nelson, que trabalha com jardinagem, que pode nos dizer que ele às vezes pode plantar um jardim muito bonito. A dona Creuza, que tem um jardim bonito também na casa dela, planta, cuida, mas lá no meio vem um matinho às vezes. Ele nasce espontaneamente. No meio, para quê? Para ver se tira a beleza da flor. Por isso que todos nós, estando nós com a nossa harmonia perfeita, sempre virá um espírito, às vezes, nos fazer com que nós nos desvirtue. Mas nós vamos só irá chegar até nós se nós permitirmos, senão não. Certo? Agora nós vamos ver o que é a magia negra. Só um momentinho. O que a gente está percebendo também é... Pois bem.
cientificamente estamos estudando, estamos tentando nos melhorar, alguns comendo carne, outros não, uns orando mais, outros não, se policiando, orar e vigiar, mas a gente tem o nosso lado sombra, né? E eles sabem disso e a gente está sempre à mercê deles, porque a gente está vendo constantemente que esses aparelhos, no caso, estão sendo colocados principalmente nos trabalhadores. Sim, alguma coisa, uma influência, outra, mas nós estamos sendo constantemente atacados, né? Independente da nossa força de vontade, mas nós temos o nosso lado ainda que temos que trabalhar. Então, eu acho que é importante isso que foi falado antes, que nós não podemos deixar o nosso lado ruim se salientar, porque uma vez trocada a estação, é ali que vai fortalecer isso, né? Então a gente tem que tentar fazer com que a nossa força venha realmente do amor, da boa vontade, da caridade, do dia a dia, se policiar, e mesmo assim a gente sabe que não é fácil, né? Mas só que a gente não pode esmorecer perante as dificuldades que aparecem, eu acho que principalmente a nós trabalhadores, que a gente está tentando se aperfeiçoar, está tentando melhorar e aprender. Principalmente o medo, né? E daí às vezes ocorrem essas situações e alguns trabalhadores começam a querer até parar por causa, né, do medo dessas situações, e não pode. Se você se propôs a isso, tem que estudar, esclarecer e seguir adiante. Nós sintonizamos com espíritos, com essas energias, mas o que? Nós aqui dentro da casa, quando nós estamos trabalhando, nós recebemos ajuda e esses aparelhos não vão vingar se nós não deixarmos. Eles só irão criar campo se nós começarmos a adubá-lo, se nós dermos força para ele. À medida em que nós nos modificarmos, nós estamos recebendo a proteção, o amparo, e eles não vão se desenvolver através nesse momento. É isso aí? Bingo. Magia negra. A distorção e o uso errado da magia natural ancestral fez com que alguns magos caíssem em uma rápida e progressiva decadência, surgindo daí a magia negra, uma forma de magia convencionalmente conhecida como prejudicial. Os dirigentes de mesa, qual foi os magos mais difíceis que tiveram de atender até hoje? Giovanni. O mais difícil de atender é aquele que tem mais conhecimento. Principalmente porque ele não fala, ele só usa o mental. E você está conversando e ele está tentando te hipnotizar, está tentando desviar do assunto e ele vai trabalhando por trás. Exatamente. Então você tem que ficar muito mais atento, não cair na conversa dele, porque ele te enrola, ele vai tirando do foco, e o doutrinador e o médium junto tem que trabalhar, e assim não é fácil, não. O médium de sintonia tem que estar também com a mente para ir ajudando a doutrinar esse espírito, não deixar que ele leve para o outro lado também. Não sei se vocês lembram, acho que não lembram, teve uma época que começou a aparecer uma turminha ali daquela região de Poá. Não era Poá, não era... E na divisa de Itapuá. Começou a vir uma turminha dali da pesada, sabe? Mas depois nunca mais. Hoje não tem mais coisa difícil. Deixa eles lá. Vai chamar Essa situação foi uma situação de magos onde eles tinham, eu me lembro muito bem, porque eu trabalhava com isso aí, eles tinham um verdadeiro arsenal subterrâneo, aonde eles se infiltravam para sugar energias e para fazer maldades. Foi fechado aqueles becos ali, só que eles disseram, vocês podem fechar, mas nós vamos voltar. E eu acho que faz um mês mais ou menos que eles estão começando a voltar. Estão bem pertinho. Estão bem pertinho. No finalzinho da rua, eles abriram um portal, não a olhos físicos, mas a olhos espirituais, bem aqui perto de nós, na ponta do morro aqui.
Não aqui no Cristo, aqui, quase no fim da nossa rua aqui. Mas nós já começamos a desintegrar e já estamos trabalhando nisso aí. Tá? Mais alguma colocação? Vamos lá. Com o correr do tempo, a magia natural ancestral começou a sofrer degenerações, perdendo seus propósitos e, com suas finalidades distorcidas, tornou-se arma mortífera nas mãos de mentes em desequilíbrio. Poderosos sem escrúpulos passaram a usar encantamentos para fins escuros, no intuito claro de agredir, confundir e prejudicar indivíduos, exércitos, estados e nações. Ambição e orgulho se uniram à revelia do bem, e espíritos de diversos reinos naturais passaram a ser escravizados pelos senhores da escuridão. Até hoje, a sombra permanece nas profundezas do astral inferior. À medida que a gente vai atendendo, que vai pegando essas grotas, eu já digo grotas, de espíritos umbralinos, a gente consegue ir diminuindo o grau, não o grau desses magos, porque eles existem e vão existir sempre, mas a gente consegue, botar panos quentes um pouquinho em cima dessas energias. E o que eu ia dizer? Quando a gente começou no trabalho de alegria, isso lá nos anos de 86, por aí, que eu trabalhava com o Godinho, com o Dias e com o Batista. Tinha mais uns que eu não me lembro mais o nome, assim, mas esses eram os principais. A gente pegou muito desses magos. Então houve um caso de um casal, que os dois eram dentistas lá em Lages, e eles estavam na nossa reunião, e os dois ficaram paralisados. E veio o Godinho ou o Dias, eu não me lembro qual dos dois que foi atender na época ali, e eles, com essa paralisação, eles não falavam nada. Daí a gente foi ver, eles disseram que eram espíritos que faziam há mais de 5.000 anos que não haviam mais reencarnados, eles trabalhavam só mentalmente e estavam enraizados. A gente, no começo, a gente não fazia esse trabalho que a gente faz de desintegrar campos e de tudo. A gente fazia de botar em cápsula, mandar para o mundo espiritual. No começo foi bem difícil, porque a gente não tinha tanto conhecimento, e depois com um estudo que a gente foi desintegrando, porque a gente viu que quando teve um dia que a gente desintegrou uma base nuclear, que foi pego um trabalho de uma base nuclear, e que tinha vários espíritos como nós aqui, eu estava, o Godinho, tinha outros lá, o Ayrton, o João Velho, o sobrenome dele era Velho, o nome dele era João, então era o João Velho que nós chamávamos, ele não tinha nada de velho. E estávamos todos presos nessa usina nuclear, e o que a gente fazia? Vamos explodir. Explodiu. No mesmo horário que nós explodimos ali, isso lá em Lages, a usina nuclear de Chernobyl explodiu junto. Daí o Godinho disse, nunca mais eu faço isso. Daí nós fomos pesquisar e estudar o que nós devíamos fazer. Então seria desintegrar as energias negativas do ambiente e transmutá-las. Por exemplo, se você pega uma boate, um lugar de dança, aonde há festas e coisas assim, o que você coloca? Muda a música, bota uma Ave Maria lá dentro. Você mudou o ambiente. Se você pega um bar, você bota um café lá dentro, uma música suave, você transmuta o lugar. Porque aqueles espíritos que estavam ali fazendo a festa naquele determinado momento, você vai orientá-los e encaminhá-los, né, para um mundo melhor. Mas aqueles que às vezes saíram para ir fazer uma festa numa outra casa, ou foram fazer alguma obsessão, quando eles já chegaram, já pensou o susto, chegarem lá e escutarem uma Ave Maria? Deve ser bem legal, né? Vamos lá? Ramatiz alerta de forma brilhante para a importância do vigiar e orar em relação a vibrações e pensamentos no campo habilidoso e traiçoeiro da magia negra. Podeis estar praticando a mais nefasta magia negra pela simples força dos vossos pensamentos.
sem necessidade de condensadores, objetos imantados ou catalisadores no plano físico. Basta que profirais uma prece ardente que no âmago do desejo que a mova esteja em desrespeito ao livre-arbítrio daquele para quem está direcionada a rogativa, como fazem alguns matriarcas para com seus filhos indefesos, nas mãos das moçoilas casadoras, rogando ardentemente aos santos e mentores o afastamento da aproveitadora, em defesa do bem, estar e proteção da prole. Então, quando a gente deseja o mal de uma pessoa, mas deseja ardentemente aquele mal, você está imantando uma energia e isso aí passa a ser uma magia para aquela pessoa. Porque se aquela pessoa for receptiva a essa magia, ela irá receber aquilo ali intensificado e nós podemos ser prejudicados também, porque tudo aquilo que você faz volta. É como eu jogar uma bola na parede, eu vou jogar, ela vai voltar, e ela vai voltar para mim com a mesma intensidade que eu joguei. Então assim também, vigiai e orai. Os nossos pensamentos de dizer, aquele lá, aquele malandro que fez isso, que fez aquilo, tomara que ele se exploda aqui, para não dizer um nome mais feio, tomara que ele se exploda, que ele vá mal na vida, que ele não tenha nada na vida. Eu estou fazendo um ato de magia através do meu pensamento, e com essa força eu posso estar dando ênfase a outros espíritos se aproveitarem dessa energia que eu estou imantando e fazer a devida magia, por brincadeira, porque eles se divertem em fazer o mal, porque eles não têm conhecimento, associado a vários sintomas, às vezes por ele não gostar da pessoa, ou às vezes eles nem conheceram aquela pessoa, mas como eles estão acostumados a se divertir com aquilo, quando o cara começa, que dor de cabeça, eles dão gargalhada, eles fazem festa. Então, por isso a gente tem que vigiar e orar. Antes de mandar um pensamento negativo para alguém, vamos pensar que aquilo ali pode voltar para nós com a mesma intensidade. Vamos, Renata? Por coincidência, hoje cedo recebi um videozinho que falava de uma conversa de uma pessoa com um obsessor. E aí essa pessoa amanheceu já dizendo, mas que preguiça, eu já tenho que trabalhar com essa chuva, mas que barbaridade, mas isso é muito chato, porque eu não tenho aquilo que eu quero, porque a minha saúde... Começou só reclamar. E o obsessor do lado dele indo, né? Aí ele olhou para ele, obsessor, é tudo culpa tua. Ele disse assim, pensa bem se é culpa minha. Ele começou a se questionar, fui eu que disse que hoje o dia está ruim? Que fui eu que disse que estou com preguiça hoje? Fui eu que disse que está tudo errado na vida? Você está se auto-obsidiando, você está chamando a minha presença. Isso é você com você, não sou eu só estava aqui escutando. Interessante que justamente hoje você falou de obsessão, eu recebi esse vídeo hoje cedo. Achei magnífico, assim, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então, por pior que seja o nosso emprego, pior que seja a situação que nós estamos ali porque nós estamos precisando passar por aquela situação, ou às vezes nós estamos ali porque nós buscamos aquela situação. Vamos lá? Assim, prática da magia negra pode acontecer a partir das mínimas emanações mentais, pelo próprio magnetismo envolvido. Lembrai-vos sempre que aquilo que vos parece o melhor nem sempre o é para o vosso semelhante. Nesse sentido, ficaríeis estarrecidos se pudéssemos ver, do lado de cá, a enormidade de feiticeiros e magos negros, encarnados que oram ardorosamente nos templos, igrejas, centros e terreiros da terra, em desrespeito ao livre-arbítrio e merecimento do próximo, e praticaríamos mais funestos feitiços mentais se esses locais não fossem consagrados ou falhasse a cobertura espiritual benfeitora do lado de cá. Aqui tem uma frase que diz assim, aquilo que parece melhor nem sempre é o melhor para o nosso semelhante. Vamos supor assim, eu quero que meu filho case com uma mulher bem rica. Será que é o melhor para ele? Será que é o melhor para ela? Nem sempre. Nós temos que escolher aquilo que é o melhor para nós sermos o melhor. E nós vamos ter aquilo
Nós podemos até casar sem ter nada e ir adquirindo aos poucos, dependendo das nossas atitudes, do nosso trabalho e da nossa evolução. Mais alguma coisa? Vamos lá então. Diante disso, vale concluir que a magia em si não é maldosa, é o instinto inferior dos homens, tirando proveito próprio das dinâmicas e energias etéreas da natureza, através de objetos ou seres vivos, que faz com que essas incoerências se perpetuem. Somos magos em potencial, vivendo entre a sombra e a luz, no pleno exercício do livre-arbítrio, porém, sem descuidar das consequências. Cabe unicamente a nós escolher qual delas alimentar. Aqui diz o seguinte, que a magia em si não é maldosa, e no final diz, cabe unicamente a nós escolher qual delas alimentar. Então, se nós desejarmos o bem para a pessoa, nós vamos estar alimentando o bem para nós também. E se nós desejarmos o mal para as pessoas, nós vamos estar alimentando o mal não só para aquela pessoa, ou principalmente para nós. Porque se nós desejarmos o mal para uma pessoa e aquela pessoa não for receptiva ao mal, ela não irá receber e ela virá de volta para nós, às vezes triplicada, né? Agora nós vamos ver, aí sou eu e aqui estamos brigando gente, se vocês soubessem o estresse e a briga que tem quando nós fazemos isso aí, porque aqui que escreve uma coisa e eu digo que não entendi, ela vai lá e me explica e eu digo não entendi ainda, daí eu vou pesquisar, eu vejo outra coisa, olha, é uma guerra de mago mesmo, tá? Mas no fim eu digo que eu não entendi e eu não sei o que, eu chego aqui, eu sei falar, mas chego lá em casa eu não sei nada. É um estresse total, cada aula que eu tenho que dar. É assim, a Adriana disse que nem vai mais em casa na quinta-feira. Às 3 da tarde. Não, a Adriana disse que na quinta-feira nem vai mais em casa, porque o estresse é grande demais. Se vocês soubessem. Mas depois, quando eu chego aqui, passa. Sei lá. Vamos lá. Então, agora, eu acho que ali sou eu, a Madame Mins, pedindo a explicação, e aqui detalhando tudo que tem que fazer. E eu dizendo, não entendi. Até o cabelo arrepiado que nem o meu. Tá bom. Tá. E esse modelito também não copia, tá? É exclusivo. Arquepadia. É possível conceituar a arquepadia como sendo resultado de uma situação jurídica opressiva, decorrente de magia maléfica no passado, atuando no presente. Em outras palavras, vale dizer que a arquepadia nada mais é do que uma síndrome psicopatológica resultante de magia feita em passado remoto, mas que continua interferindo ativamente no presente. Vamos supor, em uma outra vida, eu fui apaixonada pelo Mário. E o Mário não me quis. E eu peguei e mandei fazer um feitiço para ele muito grande. Para ele me querer. Mas com aquilo eu desencarnei, mas aquilo ainda fica influenciando no nosso aqui e agora. Ele não consegue ser feliz com a Angélica porque ainda ele está ligado no meu feitiço. E eu não consigo desligar dele por causa disso. Não é nada disso, tá? Eu poderia falar do Giovanni ou do Sérgio ou de qualquer outra pessoa, tá? Mas eu peguei o Mário porque o Mário foi o que eu enxerguei na minha frente. E o Bruno estava ali também, não podia ser com você, tá, Bruno? Então, nós temos... ainda bem que eu falei isso, que a Angélica não estava aqui, tá? Ela estava lá dentro. Ela foi tomar água, tá? Então, vocês vejam bem, esses feitiços a gente pode ter feito em outras vivências e ele está influenciando agora. Essa é a arquepadia. Dona Tânia, uma pergunta. Esses feitiços não foram coisas mentais, elas foram coisas materializadas? Tipo, sim, sangue, voodoo? Um trabalho feito de magia mesmo, usando vários artefatos, boca de sapo. Você sabe o porquê que o feitiço é feito na boca do sapo?
Quem? Não sabe? Sabe por quê? Porque não é também por maldade. Acontece o seguinte, se não me engano foi Einstein que viu um sapo que seria uma rã, quando entrou numa tela magnética e ele viu que ela tinha eletricidade no corpo. E o sapo, mesmo estando com uma boca costurada, ele consegue sugar um pouco de alimentação e ele sobrevive muito mais tempo. Então, por isso que os feitiços é colocado na boca do sapo, para eles perpetuarem, porque mesmo depois que o sapo morreu, ele vai continuar tendo aquela energia elétrica, porque ele contém eletricidade no corpo dele. Que vocês veem que quem já viu falar que a rã, quando morde, ela ainda fica se mexendo, coisa assim, porque ela contém aquela energia. Por que é feito com o morcego também? Porque ele tem as asas grandes e é parecida com o homem? Não. Ela é feita porque o morcego é um mamífero e tem o sangue quente. Então, ele esquenta o trabalho. O sangue dele é quente para a magia. Tá? Eu estou ensinando vocês a fazer feitiço, viu? O meu filho, Gabriel, quando era pequeno, tinha uma bronquite asmática muito grande. E lá no interior de Minas, eu morava lá perto, assim, e tinha uma senhora que uma vez ela falou para mim que se pegasse um morcego e abrisse a asa dele, enfiasse uma agulha ali, colocasse aquela agulha com o sangue na água e desse para o meu filho tomar, ele não ia mais ter bronquite asmática. Eu falei, mas então ele vai morrer com bronquite asmática, porque eu não teria coragem de fazer um negócio desse, entendeu? E ela disse que tinha curado não sei quantas pessoas com essa bronquite asmática, porque ela tinha enfiado aquela agulha no morcego, sempre fazia. No livro Magia de Prevenção, o espírito que dramatiza através dos exercícios humanos, ele diz o seguinte, que mais vale uma feiticeira estar dando remédio do que fazendo maldade. Às vezes aquilo ali é um remédio, mas eu não iria fazer também. Assim como jamais eu chego perto de um sapo. Eu também não chego. Nessa vida, né? Porque em outras eu acho que eu já fiz. Tá? Vamos lá então. Vamos só aguardar um pouquinho que eu falei demais e a câmera gastou a bateria. Tá ligado ainda? Pode continuar, dona Tânia. Pode mandar ver. Vitor Ronaldo Costa, em Desobsessão e Ecometria, descreve bem esse processo. Quando o mago projeta campos vibratórios nefastos sobre um sujeito suscetível, não detentor de defesas espirituais adequadas, esse se torna vítima dos malefícios decorrentes e assim poderá permanecer por longo tempo, vivenciando inclusive os efeitos adversos no processo na reencarnação seguinte. Essas ressonâncias com o passado conflituoso e traumático ocasionam sintomas com antigos comparsas, espíritos sofredores em mesma faixa mental que pararam no tempo em verdadeiros bolsões no astral inferior, desenvolvendo as induções obsessivas que intensificarão uma sucessão de estados atormentados e enlouquecedores. Então, um trabalho de magia feito há milênios, ele pode influenciar agora. Por quê? Porque nessa encarnação eu vim para resgatar alguns erros. E eu vou deixar me influenciar por esse trabalho, dependendo da minha vibração. Se eu não for receptiva, jamais esse trabalho vai fazer. Não tenha medo que você não está receptivo nessa encarnação, tá, Mari? Entendeu? Como nós viemos todos para um aprendizado, nós vamos passar muitas vezes pela mesma situação que outras vezes ocorreram erros em outras vivências, né? E com isso vem o aprendizado. Se conseguirmos passar, muito bem, mas mesmo assim a gente vai receber influências, né? Daquelas, até por um trabalho feito, e vamos receber essas influências dependendo da gente ou não.
Entramos em ressonância com as vivências, né? Sim. Existem casos, o seguinte, vamos supor, eu vou pôr a minha idade. Eu até agora aqui levei uma vida aparentemente normal. Mas eu com uma idade minha, agora, eu não vou dizer minha idade, viu? O ano que vem eu faço 70. Com essa idade, eu entrei em ressonância com alguma coisa que eu fiz no passado nessa idade. Que era o seu aprendizado. Que era o meu aprendizado agora. Então, eu posso entrar em sintonia com aquilo ali e entrar em conflito comigo mesmo. Vai depender da minha harmonização nessa encarnação. E buscar as energias daquele trabalho que foi feito em outra vivência e trazer para essa. Eu posso fazer isso sim. Mas isso por sua vontade. Não, eu vou entrar em ressonância com uma faixa de passado minha, aonde eu posso ter cometido um delito ou ter feito algum trabalho naquela idade. Então eu vou entrar em sintonia. Isso aí eu posso ter feito com 20 anos, com 30 anos ou com 50, mas eu vou entrar em vibração, porque eu, no me preparar para reencarnar, eu disse que eu ia resgatar aquilo. Então eu entro naquela vibração e eu vou me dar bem ou mal dependendo das minhas atitudes nessa encarnação. Tá? Mas isso pode ser consciente ou inconsciente? Sim, pode ser inconsciente. Há casos assim de um senhor que eu conheci, que com 70 anos ele, por um distúrbio qualquer, ele matou um amigo dele que não tinha nada a ver, porque ele entrou em ressonância com o passado, aonde ele se deixou levar por um conflito que ele teve em uma encarnação. Daí ele era bem conhecido, essa pessoa, era de Joaçaba lá, mas como é que o senhor acabou fazendo isso aí? Eu olhei para ele e eu vi ele vindo com uma faca, com uma espada em cima de mim, e eu fui me defender, eu fui lá dentro, peguei minha arma e matei. Eram amigos. Isso é porque ele se deixou levar por uma vivência de passado onde tinha acontecido aquela situação. Não, mas nós não vamos fazer isso, né? Tia Tânia, uma coisa que talvez tenha ou não tenha a ver com isso, mas que eu tenho curiosidade. Por que assim que certas mulheres e certos homens mais velhos, eles não, por exemplo, não aceitam que estão envelhecendo e, assim, com vestuário, com atitudes, querem... Mulher da minha idade que eu vejo aí, querendo ser mocinha, competindo com as filhas, homens querendo... Como é que processa isso? Tem muitos que não, que o espírito... perante o espiritismo, perante o espiritismo. É comum na mesa você pegar vamos atender uma pessoa e aquela pessoa, algumas personalidades dela se encontram, às vezes, envelhecidas. A pessoa está ali, daquele jeito, ali, o quê? Você vai ver uma das personalidades dela, embora ela tenha 20 ou 30 anos, aquela personalidade de uma vivência passada que ficou fixada nela, tem 80, 90 anos. Assim como pode ser que algum nível ou personalidades, eu faço uma confusão de nível e personalidade, ainda esteja ligado com ele, fazendo com que ele se ache com 20, 30 anos. Então ele diz assim, eu tenho o corpo velho, mas a minha cabeça é nova, então eu vou me vestir como se eu fosse um jovem. E acaba passando por ridículo. Diga. Tem essa parte espiritual também, mas eu acho que tem muito a parte material. Ou seja, o que a sociedade dá valor hoje? Para a mulher jovem, bonita, enfim, esse é o top da sociedade. O homem tem que ser bem estruturado, ter dinheiro, sarado, tá bonito. Então, o ego da pessoa, quando ela dá muito valor para o corpo, ela acha que o mais importante para os outros é ter isso, em vez de ela procurar lá dentro. Então, ela está procurando, ela está entrando no que a sociedade impõe, que para ser aceito, ela tem que seguir o padrão da sociedade, que é a parte externa. Mas aquilo que a gente fala assim, mas será que não tem um espelho, não tem alguém, uma pessoa, mas isso não se enxerga? Mas espiritualmente ela não se vê assim, não se vê. Tem que querer se enxergar. Ele não quer. Ele vê só eu vou pôr um caso que eu já passei aqui várias vezes, mas tem gente sempre nova que não escutou o assunto. Nós atendemos um rapaz em Lages que ele chegou e disse assim, eu quero ser atendido porque eu não gosto do meu nariz.
agora. A gente olhou para ele e não tinha nada. Sim, mas por quê? Porque o meu nariz é horrível, é feio. Daí a mãe dele disse assim, nós já fizemos plástica nele, mas mesmo assim ele não se gosta. Ele tem horror do nariz dele. Ele vive fechado dentro do quarto porque ele não gosta do nariz. Então nós fomos abrir a frequência dele, o porquê que ele não gostava do tal de nariz. O que aconteceu? Em uma encarnação, ele tinha se dado um tiro no céu da boca, danificado toda essa área, e daí na outra encarnação, para repor essa parte física, ele veio com os lábios leporino, com defeitos nasal, e nessa, como ele tinha vindo perfeito, espiritualmente ele envelheceria naquela situação. Então, em muitos casos pode ser isso. Mas existe o ego da matéria hoje em dia, que se não tiver bonitinho, não tiver com roupinha da moda, não tiver bonitinho, não vai ser aceito na sociedade e ninguém vai olhar. Isso está existindo hoje em dia, infelizmente. Acho que é falta de amor da pessoa. Estão dando mais valor à matéria do que ao espírito. Ela tem que se gostar como ela é, independente da aparência. Já pensou eu de mini saia aqui? Uma outra questão que eu acho que não tem muito a ver com essa parte aí, mas tipo assim, às vezes tu está na mesa ali fazendo atendimento e a pessoa relata uma situação que parece que aconteceu contigo, alguma coisa naquele momento, sabe? Muitas vezes nós estamos ligados às situações dos outros. No atendimento do fulano, eu posso ter uma ligação com ele lá. E não é por acaso que ele vem caindo na nossa mente. Tá? Vamos lá? E complementa a Matias. Os rituais de iniciação de magia em diversas encarnações causam na vibração do corpo astral profundas injunções ao longo dos tempos. Quanto às interferências de processos de magia negra na vida atual sobre um ente enlouquecido, sabeis que no mais das vezes não é a magia ou o feitiço em si que gera demência, mas a predisposição do ser, que está de acordo com o conjunto de suas vivências. É um continuado processo de vislumbres ideoplásticos de situações de vidas passadas, em que o cérebro físico, não tendo experimentado essas situações, não possui recordação do consciente, mas uma corrente de pensamentos mórbidos e inconscientes, em tráfego contínuo e ininterrupto das camadas mais distantes da superfície da consciência. Transforma-se em sérios transtornos anímicos, desajustes reencarnatórios e os mais graves dos irreversíveis. Então, são recordações do nosso consciente que nos trazem, às vezes, à tona todas essas transformações. Tá? E esses desajustes. O que foi ali interessante? A Adriana agora. De chicotinho, cadê o chicotinho? Pois é. Nós vamos ter que achar aí quem é. Gente, nós não botamos nem o Giovano, nem o Bruno, nem o Mário. Vamos ter que achar uns nomes aí, Kika, na próxima providência. Porque existem bruxos também, tá? As bruxas são mais famosas, né? Porque a mulher sempre gosta de aparecer mais. Mais conhecido, né? Vale lembrar que em casos de arquivagia, nem sempre os responsáveis pela criação e manutenção desses campos magnéticos de ação nociva e permanente são obsessores espirituais externos. Muitas vezes podem ser criados e alimentados por nossas personalidades psíquicas em desequilíbrio. Em um exemplo claro de uma personalidade passada interferindo de forma nociva na existência atual. São nossos monstros internos, despertando das profundas cavernas do psiquismo humano e trazendo o passado de volta para se manifestar, feito fera pelos caminhos tortuosos do presente. Aí foi respondido aquilo ali. Nós trazemos os nossos passados se manifestando agora, né? Então, às vezes você parou naquele tempo e você quer ser bonitinho. Eu, além da mini saia que ficaria bonitinha, já pensou com a barriga de fora? É muito comum, então, quando a gente vai trabalhar numa certa situação e o médium vai e fica preso lá. Por quê? Porque se identificou com a situação, entrou em ressonância com uma vivência dele, gostou, né? E ficou. A Silvia, então, é campeã em ficar presa na situação de bruxaria, né?
E daí acaba ficando, volta dizendo que está passando mal, que não está ali, vamos buscar e está lá. Mexendo os caldeirões. A gente sintoniza com os nossos erros de passado quando a gente vai nisso aí. Se você vai atender uma situação de magia, e se você com certeza você já fez alguma magia, você vai dizer, opa, aqui eu já sei fazer, e acaba querendo fazer. Deixa os níveis lá. Nós deixamos as nossas partes lá. Por isso que muitas vezes, ao atender uma pessoa, nós não estamos só atendendo aquela pessoa, nós estamos nos auto-atendendo também, por isso que é importante o trabalho. Tá? Tânia, tem uma aula que fala sobre esse bloco de personalidades? Sim. Tem uma aula aqui nesse... Sim, vai ser, eu já estive olhando hoje, se não me engano é dia 6 de junho, ou de julho, é uma coisa, 6 de julho eu acho que é. Uma coisa assim que vai ser os blocos das personalidades. Se não for esse, é os cordões, mas tem alguma coisa assim. Você tem um... Hã? Olha ali onde é que eu tenho ali, depois eu pego. A Kika está com ele ali na mão já. Então, gente, discutindo quem é quem, como sempre, eu sou conhecida como... 3 de setembro. 3 de setembro. 6 de setembro. 3 de setembro vai ter essa aula, tá? Se o cronograma não mudar. Pois isso mesmo, você está muito organizado. Não, nós discutimos, nós elaboramos esse cronograma no começo do ano, só que já devido a uma falha, já tivemos que pular uma aula. Mas nós já estamos, vamos repor ela da Organizado sim, é isso que importa. Organizado desde o início. Você tem que organizar, porque você tem que saber qual é os dias que você vai trabalhar, qual é os dias que você tem aula para dar, qual é a matéria que você tem que dar, que você tem que pesquisar, você tem que orientar, e quem vai dar essa aula. Esse ano eu peguei umas pessoas, já e todas elas já foram catalogadas, quem vai dar, quem não vai dar, no começo do ano. Então já está tudo esquematizado, as aulas que vão dar. Por exemplo, a próxima aula que vai ser de... Daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas vai ser de doutrinação, que quem vai dar vai ser o Nelson. Então, no começo do ano, quando as pessoas vierem se inscrever, porque foi feita uma lista de inscrição, já foi dito, você inscrever, você pode dar uma aula? Posso. Então, o cronograma está fechado até o final do ano. O ano que vem nós vamos ter que começar tudo novamente, e daí as pessoas já vêm se inscrever. Eu vou dar essa matéria. Vamos continuar, que nós temos pouco tempo. Quanto a sintomas... Ó, apareceu uns homens ali, ó. É o... Vamos lá? Quanto à sintomatologia registrada, não é difícil identificar quadros mórbidos, estranhos e subjetivos, sem causa médica aparente, e que colocam o indivíduo na condição de neurótico incurável. Queixas de cefaleia, sensação de abafamento ou falta de ar, nítida impressão de estar amarrado, chegando a sentir a pressão das cordas, ou ainda mal-estar relacionado a determinada época, dia, horário ou situações especiais. Em típico caso de ressonância vibratória compassada, são apenas alguns dos sintomas característicos de um processo obsessivo por arcapadia. Tá, aqui eu tenho só um relato para contar para vocês. Eu, antes de começar a trabalhar no Espiritismo, chegava no domingo, 11 horas da manhã, ninguém olhasse para mim, ninguém conversasse comigo, porque era briga feita. Eu tinha que ficar calada num canto quieto todo domingo de manhã. Daí, quando eu fui fazer o trabalho, não falei nada para a mesa, apareceu. Em determinada época, em uma tribo selvagem, eu fazia sacrifícios de criança nesse mesmo horário. Então, eu entrava em sintonia com aquela frequência daquela época. E quando o médium sintonizou, que na época eu ainda não incorporava, só tremia na mesa e passava mal, sintonizou e começou a falar tudo aquilo que estava acontecendo, eu comecei a visualizar tudo o que eu fazia. Inclusive a roupa que eu usava, o método que eu usava e tudo. Era oferecido crianças entre 7 a 11 anos em sacrifício aos deuses. Na época era um ritual feito
válido, só que na época, quando eu chegava naquele horário, não necessariamente seria esse o horário de 11 horas da manhã, porque era em outro país, em horários diferentes, mas eu entrava na sintonia daquela vibração e eu passava mal. Depois que foi feito esse trabalho, nunca mais eu tive nada. Todo mundo, eu posso conversar no domingo, tá? Vamos lá? Natália, mas essas coisas de sacrifício de pessoas, para mim, é magia negra, isso já desde o início dos tempos. Sim, porque até a Bíblia mostra os rituais já foi Abraão, né? Sim, que Deus pediu o filho dele, ele levou. Ele sacrificou o animal, foi um. Daí lá, não, provei a tua oferta, ali teu animal, não é teu filho que tu vai sacrificar. Mas até então ele levou o filho para ser sacrificado. Sim. Então é sinal que isso acontecia na época. Sim, acontecia e eram práticas na época usadas no sacrifício. Por exemplo, se eu quisesse vencer uma guerra, eu teria que fazer um sacrifício nesse sentido, oferecer alguma coisa para ter o poder. E o quê? Os espíritos iriam sugar essa energia e não me dar o poder. Silvia, rituais de magia negra com sacrifícios de crianças existe até hoje. Nós atendemos casos e não faz muito Existem, tempo. até hoje existem. Ela engravidou 3 meses para fazer 3 doações para rituais. É bem triste. A gente já veio gente aqui para a gente atender que trabalhou com isso e queria se desvincular disso aí. Tá? A gente não vai dizer nem quem, porque não fui eu, mas em todo caso foi gente que veio pedir para sair disso aí, mas estava tão ligado porque não aconteceu que ela daí quando ela quis engravidar e teve o filho veio com defeito, veio defeituoso e daí ela não queria que aquilo fosse ligado e que fosse perfeito. E daí consegue fazer isso? É um resgate. E dessa existência ainda nela, não tem como. Vamos lá então? Não, e nem que o filho também tem a ver, né? Não é só dela. Quem sabe aquele espírito também andou fazendo coisas. Exatamente. Nada é por acaso. Aquele espírito, se ele veio com defeito, ele veio por necessidade de algum resgate também, já para ajudar os outros. O que eu quis colocar aqui é porque a gente acha uma coisa normal falar de rituais, de magia, de sacrifício, pensando que era naquele tempo, naquela idade, e hoje em dia acontece bastante. Ali já aconteceu de passar até na televisão rituais de magia onde são feitos sacrifícios humanos. Isso existe. Teve um livro que eu li, Gruta das Orquídeas, da Vera Lúcia Martins de Carvalho, se não me engano é Gruta das Orquídeas, onde eles faziam sacrifício, todos eles com criança de 7 anos, e que o nome da criança teria 7 letras também. Era uma coisa assim que tinha. Não me lembro bem, que faz muito tempo que eu li. Vamos terminar essa parte então? Mais do que isso, o indivíduo descreve sensações estranhas e desagradáveis, capazes de retribuir situações de passado remotíssimo, onde alguns foram sacerdotes de cultos estranhos, assumindo compromissos com entidades descomprometidas com o bem, selando muitas vezes pactos de sangue e criando assim fortes laços magnéticos que ainda permanecem ativos. Outros, em províncias passadas no Egito, sofreram processos de mumificação especial, a ponto de apresentar seu corpo astral envolvido em faixas de conservação cadavérica, com seus respectivos amuletos fortemente magnetizados. Outros ainda sofreram poderosas maldições, imantadas de tal forma em seus corpos astrais que continuam vibrando até hoje, fazendo com que o indivíduo sofra muito, com a repercussão vibratória de alguma coisa realizada em encarnações anteriores. Era muito comum, e ainda é hoje em dia, fazerem, amuletos, onde a pessoa leva junto com o corpo para se proteger e coisa aqui, e aquilo ali também traz vibrações não só dessa encarnação, mas para outras e outras e outras. E aqueles que foram mumificados, às vezes, continuam se sentindo amarrados ou presos em algumas situações. Vamos lá? Conclusão. O estudo das obsessões complexas não se encerra aqui.
É preciso muito mais para considerar-se conhecedor de todas as formas possíveis de perturbar alguém, representados pelas obsessões e suas máscaras. É vasto o campo que se estende para além dos horizontes da matéria, mais vasto ainda é o campo de pesquisa, estudo e investigação que se abre a cada trabalho mediúnico, fundamentado nos preceitos da apometria e embasado nos princípios de caridade e amor ao próximo. Nós vamos terminar de ler porque nós estamos no avançado da hora aqui. Vamos lá? Faz-se necessário e urgente que se atualize a metodologia dos trabalhos mediúnicos, buscando técnicas de abordagem e investigação à altura do conhecimento que as sombras vêm exercitando sem tréguas, mas com muita habilidade. A tecnologia que se estende para além do plano físico revela que o reino das sombras não dorme, tanto no que diz respeito às sofisticadas estruturas do astral inferior, quanto às próprias sombras da nossa intimidade, seguindo o princípio de que nenhum obsessor se aproxima sem que haja de alguma forma campo propício para isso. É preciso ter atenção e cuidado para com tudo aquilo que nos move. É bom a gente lembrar sempre assim, seguindo o princípio, esse último pedacinho ali, que nenhum obsessor se aproxima sem que haja de alguma forma campo propício para isso. É preciso ter atenção e cuidado para com tudo aquilo que nos move, que nos faz viver. Tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos abrir campo tanto para o bem como para o mal. Vamos lá? A título de conclusão, fica um sério alerta. Somos nós os grandes responsáveis por essas intoxicações enfermiças, onde inúmeras podem ser as condutas inadequadas, capazes de nos disparar essas disposições mórbidas que ainda latejam em nossa existência atual. Isso só vem reforçar a ideia de que é preciso exercitar o orar e vigiar em todos os campos da existência. Na verdade, é preciso estudo e dedicação no desenvolvimento dos poderes da mente e da vontade, impulsionados por uma disciplina firme e vigorosa. Afinal, só estaremos preparados para enfrentar a sombra quando alcançarmos a capacidade de demonstrar o poder da luz. Meu modelito de novo. Atenção, o estudo completo sobre obsessões complexas está no capítulo 16, parte 4 da apostila. Então, no capítulo 16, a parte 4 da apostila, tem esse estudo bem completo. É bom que a gente não só estude isso, mas leia outros livros para a gente saber tudo o que acontece. No livro também Magia de Redenção, do Ramatiz, tem muita coisa sobre isso e a gente deve também estar atento a tudo que acontece para não sermos tomados de surpresa. Ó, nós somos o maior obsessor de nós, disse bem o Sérgio. Ó, tem os livros também do Robson Pinheiro, que é essa sequência de Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta, que são livros também que convém a gente ler para se integrar o que acontece não só no mundo, porque é muito bom ler o que acontece nas partes que vem do nosso lar, que acontece nas zonas superiores, não que isso seja lá em cima, mas pode ser aqui perto de nós, como existe nas zonas inferiores, também existem organizações, cidades bem montadas, está certo que um pouco funestas, mas elas existem, e também usando a serviço do mal. Vamos lá? É que agora tem as perguntas, só que não vai dar tempo. Tá. Essas perguntas aqui, eu gostaria que todos vocês procurassem fazer e responder, não aqui, mas fizessem em casa, porque as perguntas estão na apostila, vamos procurar responder para a gente ter mais conhecimento sobre isso. Certo?